Olá, esse é o canal Obtuso X e eu sou Eduardo. Vamos olhar aqui uma matéria do jornalista Chico Barney. Vamos ver aqui, onde ele fala: Caso Ed Mota, público quer mesmo separar a obra do artista? Bem, é o seguinte: antigamente, o artista tinha sua vida privada e da sua vida privada o público não conhecia como ele pensava, o que ele gostava, se ele era de direita, se ele era de esquerda. Essas informações ninguém sabia. Eu sabia do que ele fazia. Se ele cantava, se ele era um músico, se ele tocava, se ele era um pintor, mas nada da vida pessoal era divulgada para o grande público. Com as redes sociais, nos últimos 10, 15 anos, e a exposição principalmente dentro do Instagram, as pessoas, artistas no caso, começaram a ficar mais expostos. Seja tudo que eles fazem. Muitos até nem ganham com a própria arte, ganham expondo a própria vida. E é isso que está sendo falado na matéria do Chico Barney. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, Casa de Moto, né? Aí vai. A relação contemporânea entre a audiência e os artistas passou por três fases nos últimos 10 ou 15 anos. Começou pelo debate a respeito do limite do humor e desembocou na chamada cultura do cancelamento, que hoje em dia reside nas argumentações a respeito da possibilidade de separar a obra do artista. Aquilo que eu falei anteriormente, separar a obra do artista. Vamos continuar aqui. São noções muito modernas, principalmente porque nunca tivemos tanto acesso ao que pensam e como vivem os artistas, seja por denúncias de pessoas próximas de seus convívios ou também pela fluidez kamikaze com que alguns se expõem proativamente nas redes sociais. Alguns aparecem bêbados, alguns fazem esborna, fazem de tudo. Antigamente, os tabloides iam atrás dos artistas. Hoje em dia, tem artista até que bota na internet para aparecer mesmo. Faz de tudo. Hoje, o importante é aparecer. Continuando aqui. As fronteiras cada vez mais tênues que separam o artista da celebridade têm um impacto inegável na recepção do tipo de arte. Em tempos bicudos como os atuais, ainda cabe procurar diferenças entre pessoas e persona. A ensaísta norte-americana Claire Dederer tratou dessa questão no seu livro Monstros, o Dilema do Fã. O que fazemos com a boa arte de pessoas ruins? A boa arte de pessoas ruins. Questiona uma série de textos sobre diretores de cinema e músicos com retrospectos controversos e eventualmente criminosos. Ed Mota foi notícia nas últimas semanas por conta das cenas lamentáveis em um restaurante chique no Rio de Janeiro. Teve arremesso de cadeira, vazamento de áudios de cunho xenofóbico e um debate acerca da prática da cobrança de rolha para vinhos em estabelecimentos. Cada um cobra o que quer, né? Se você vai num lugar onde se cobra até rolha de vinho, então tem que estar disposto a pagar. Não tem o que reclamar. Geralmente, assim, quando você vai num restaurante local, tem que saber o que você vai pagar, o quanto você vai pagar. Mas tem gente que se revolta com isso, né? Mas vamos seguir aqui. O Ed Mota, né? Com o show marcado há tempos no Circo Voador, emblemático endereço da cultura no Rio de Janeiro, o Circo Voador é o point no Rio de Janeiro da cultura, né, da arte. Muitos artistas fazem shows lotados até naquele local. Continuando, viu-se no decorrer dos dias uma grande movimentação na internet para que o evento fosse cancelado, como forma de represália pelas atitudes do cantor. Claro que foi em vão, né? Em vão aqui. A casa manteve o evento, mas optou por uma divulgação bem low profile, para evitar a fadiga. O show estava cheio. Como noticiado no fim de semana, um gaiato do público deu uma rolha no palco. E Mota
pareceu se divertir com a situação. Claro, se você tomar ódio daquilo, vai pegar, né. Claro que a coisa pode ganhar uma proporção muito grande se você levar aquilo muito a sério. Ed Mota foi esperto dessa vez. Antes, já havia começado o show fazendo comentários sobre o cheiro da maconha na casa de shows, e também homenageado Cassiano, nordestino, como o garçom que ele ofendeu no restaurante. Ao longo dos últimos anos, Edmota se envolveu em algumas polêmicas razoavelmente mais brandas que esse episódio recente. Falou mal de Raul Seixas, ofendeu os fãs de hip hop, reclamou dos enólogos do Rio de Janeiro e deu risada dos enólogos de São Paulo. Entre outras presepadas, quando a ressaca batia errado, como dessa vez bateu, veio a público pedir desculpas. Tem até a compilação desses momentos rodando na internet. Na verdade, muitos artistas usam de polêmicas para ficar em evidência. E os tempos de hoje são outros, né? É melhor você ver uma controvérsia, uma evidência, uma briga, chama mais a atenção do público do que simplesmente a arte em si. Sabe? Logo, para quem é cantor, assim, com a MTV em baixa, né? A MTV não é como antigamente, que influenciava tanto. Então, tem que chamar a atenção de outra forma para poder se manter em evidência como artista. Continuando aqui o texto. A escritora Claire Dederer conclui em seu livro que não há uma calculadora moral universal para definir qual é o limite aceitável para o consumo ético da obra de um criador de postura discutível. Cada membro da audiência vai definir, a partir de seus próprios códigos, até onde vale pagar para ver. O fato que ocorreu no circo voador, voltou. Bem, Ed Mota sabe muito bem que, que o tempo de hoje não é como antigamente. O tempo de hoje você tem que chamar atenção. É o nome, não é a música. Muitos, falo dos jovens de hoje, não conhecem sequer uma música do Ed Mota, nem 10. Mas ele está metido numa confusão, aquele cara que está metido na confusão. Veja um caso aí. Eu não vou dizer que a Luana Piovani, no caso, ela não tem talento. Ela tem talento, sim. Como atriz, ela tem um talento como atriz. Mas, para chamar atenção nos tempos de hoje, é melhor pela polêmica do que pela arte. Porque a arte requer divulgação. Para divulgar requer dinheiro. A polêmica não. Fez uma coisa que tenha, leve ao cancelamento ou a início de cancelamento. A notícia é ruim, puxa a notícia, que puxa a notícia, que puxa a notícia, aí a pessoa fica em evidência. E a partir daí ela vai ganhar dinheiro como ela quer, a arte como ela quer. Ou então simplesmente falando da vida dos outros, vendendo notícias. Notícia é gera dinheiro, né? Então, o vídeo é esse e vamos refletir. Até que ponto a gente aceita o artista ser a personalidade do artista ser separada da sua arte? Ou o artista deve ser bonzinho ad eterno? Difícil, né? Então, existe o artista, existe a arte. Temos as Até que ponto devemos aceitar, o artista, diferenciá-lo da sua arte? Então, o vídeo é esse e até a próxima.